Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo nós vamos instalar e analisar mais uma distribuição Linux, desta vez a distribuição Spark Linux. Bom, então vamos lá. O Spark Linux que você vai encontrar aqui neste website, sparklinux.org, é uma distribuição Linux baseada no Debian, tá? Debian Testing, de origem polonesa, olha que interessante, tá? E roda nas arquiteturas de 32 e 64 bits. O Spark Linux é bastante interessante. Aqui na tela inicial do site tem uma explicaçãozinha básica das características principais. Então, baseada no Debian Testing, tá? É uma distribuição leve, rápida. Nós temos vários desktops distintos, como a gente vai ver na página de download, tá? Como por exemplo o LXDE, o OpenBox, etc. Existe uma edição especial para games, né? Não é essa edição de games que eu vou instalar nesse vídeo, mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando essa edição de games, tá? Que é a Game Over. Ela também tem uma edição só de linha de comandos, né? Só em CLI, que você pode utilizar para construir o seu próprio desktop personalizado. Tá? E tem uma série de aplicativos, aplicativos de multimídia, codec, plugin, tem muita coisa legal nessa distribuição, como a gente vai ver. Tá? Então tem uns screenshots aqui embaixo, alguns vídeos institucionais, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou clicar no botãozinho Download, aqui na página do Spark Linux, e olha só, olha quantas versões você tem para baixar, um montão delas, né? Então a gente tem com LXDE, OpenBox JWM, tá? Tem com Enlightenment, tem Mate, Razor Qt, que eu pretendo fazer também, uma distribuição utilizando essa interface, a versão linha de comandos, tá? Versão Game Over que eu citei, também pretendo fazer esse cara, e assim por diante. Tá? Bom, para analisar essa distribuição, a princípio eu vou utilizar essa primeira opção aqui com a interface LXDE. Tá? Você pode baixar do SourceForge, do Linux Freedom ou BitTorrent. Tá? Eu já baixei, né, eu já tenho a imagem aqui no disco e eu vou criar uma máquina virtual para mostrar a instalação do Spark Linux. Não é tão simples quanto parece, ela tem vários passos e apesar de ser baseada no Debian, o instalador dela é um pouquinho diferente do instalador comum padrão. Então vamos criar a máquina virtual. Então estou aqui no VirtualBox, vou clicar em Novo. Vamos dar um nome para essa máquina de Spark Linux. Tá? Eu vou selecionar aqui Linux Debian, que é a versão que eu baixei 32 bits, então eu vou selecionar Linux Debian. Clique em Próximo. Memória RAM. Bom, memória RAM sempre, quanto mais, melhor. Eu vou colocar 2 GB de memória. Vou criar o disco virtual, dinamicamente alocado, sempre o padrão. E vou deixar uns 18 GB que deve ser suficiente para os nossos testes. Vou criar, criei a máquina. Agora eu vou em Configurações. Vou desmarcar aqui o disquete. Vou no monitor, vou colocar 64 MB de memória e vou habilitar a aceleração 3D. Vou em armazenamento. Vou selecionar agora a imagem de disco, tá? Então eu clico aqui no CDzinho, selecionar. Vamos aqui, perceba que eu tenho bastante imagens. LXDE. Beleza. Áudio eu vou deixar e rede eu vou colocar em modo bridge. Ok. E agora eu vou inicializar a máquina. Beleza. Então, tela inicial. Aqui você pode escolher o idioma, tá, da instalação. Eu vou em More Languages, pressiono Enter. Desço mais um pouquinho, More Languages outra vez, Enter. E aqui a gente tem Spark Linux Português. Então, Enter outra vez. Beleza. Agora a gente espera ele inicializar, tá? Esperar um pouquinho. Vai ver que o Spark Linux é bastante interessante, porque ele tem uma grande quantidade de softwares, né, já prontos para você utilizar. Então tá aí, ó. A gente deu o boot no CD, no DVD do Spark Linux. Tá? Essa aqui é a área de trabalho dele. Você veja que a gente já tem aqui
né, uma série de estatísticas legais aqui na tela, né? Temos o uso da CPU, de memória, swap, etc. É o Conk rodando. Tá? E para instalar esse cara eu vou nesse ícone, Spark Linux Installer. Tá? Se você quiser também tem o Spark Linux Live USB Creator, mas eu vou no Installer hoje. Então eu vou dar um clique duplo aqui. Granted permissions without asking for password, beleza? Clicar em fechar. E agora a gente vai começar a instalação do Spark Linux. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Clicar em Yes, você quer continuar? Sim. Agora ele diz que o Live Installer, né, o instalador Live, vai utilizar o locale que a gente escolheu na inicialização. E o teclado em inglês, por padrão. Então a gente vai alterar essas configurações. Eu não quero utilizar o teclado em inglês. Vamos clicar em Yes para a gente alterar as configurações. Beleza? Configurar locale. Então, o locale a gente vai procurar aqui na lista. Tem alguns selecionados, né? Mas eu acho que o que eu quero não deve estar selecionado. Deixa eu procurar. A gente vai até PTBR. É esse cara aqui que eu quero. PTBR UTF-8. Tá? Então, eu vou marcar esse cidadão. Se quiser desmarcar o PTPT, o PTRO, né, esses outros idiomas, você pode desmarcar. Então, PTBR UTF-8. Clico em avançar. Agora eu vou selecionar o bloqueio predefinido para o ambiente do sistema. Então aparece na lista do PTBR que eu acabei de selecionar na tela anterior. Vou selecioná-lo de novo. Esse aqui vai ser o padrão do nosso sistema. Clico em avançar. Vamos guardar um pouquinho. Beleza. Agora a gente vai configurar aqui a política para lidar com os mapas de teclas. Tá? Então a gente vai clicar no menuzinho, vamos escolher Select Key Map from Full List. Selecionar o mapa de teclas de uma lista completa. Avançar. Ótimo. Agora nessa lista a gente vai procurar o nosso teclado. O meu aqui, a gente vai encontrar lá embaixo. É PC, QWERTY, subir um pouquinho. Está aqui, PC QWERTY Brazilian Standard ABNT2. Esse é meu teclado. Beleza? Avançar é Forward. Agora a gente vai selecionar o modelo de teclado. Eu vou utilizar esse aqui, 105 teclas Internacional PC. Tá? Esse mesmo aqui vai servir para mim. Avançar. Se você estiver usando um notebook ou algum outro tipo de dispositivo com teclado diferente, é só clicar na listazinha aqui e procurar um teclado condizente. Tá? Esse aqui vai ser o suficiente para mim. Então, Forward. Layout do teclado. Agora a gente vai descer até Other. Avançar de novo. E agora, país de origem do teclado. Agora a gente vai procurar Brasil aqui na lista. O Brasil está aqui embaixo. Está em português Brasil. Tá aqui, ó. Português Brasil. Aparentemente o Brasil não é um país à parte aqui para eles. Então, avançar. Forward. Legal. Layout do teclado. Other. Beleza. Agora a gente pode selecionar Português Brasil da lista, porque a gente acabou de adicionar. Então eu vou selecionar o primeiro aqui, Português Brasil. É esse primeirão da lista aqui que vai me servir. Avanço de novo. A teclinha que vai funcionar como Alt GR. Tá? Eu vou deixar a tecla padrão do layout de teclado, para o meu Alt GR do teclado funcionar como Alt GR. Se você quiser mudar esse mapa de teclas, você pode selecionar outra aqui na lista. Tá? A mesma coisa para a tecla Compose. Na dúvida, tem sempre os helpzinhos do lado, que mostram aqui umas informações a respeito das configurações. Aqui eu não preciso mudar nada, vou simplesmente clicar em Forward, avançar. Beleza, então a primeira etapa já foi. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é o particionamento do disco. A gente vai ter que particionar o disco para poder fazer a instalação. Então, clicamos em OK. Ótimo. Selecionar o drive para particionar, só tenho um disco, que é o SDA. Então, seleciono, clico em OK. Beleza, ele abre aqui o Gparted. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, temos um espaço não alocado de 18 GB. Tá?
eu vou aqui em cima em Device, Create Partition Table e clico em Apply. Beleza, temos uma tabela de partição agora nesse disco. Agora eu vou em Partition, New e vou criar uma nova partição. Tá? Bom, aqui a gente pode ajustar o tamanho da partição. Eu vou deixar com 16.000 megabytes mais ou menos. Você pode também arrastar aqui, né, clicar e arrastar para redimensionar. Vai ser uma partição primária. Tá? Partição primária. Sistema de arquivos eu quero ext4. Beleza? E agora eu vou, é isso aí, adicionar. Beleza, criamos uma partição. No espaço que sobrou, eu vou selecionar e vou criar outra partição. Essa é a primeira partição para o boot. Agora eu vou criar a partição de swap. Então eu vou de novo em Partition, New. Agora eu vou escolher, vou deixar o espaço que restou. Vou escolher Extended Partition. Tá? Extended Partition, clico em Add. Legal. E agora dentro dessa partição estendida, veja que dá para você expandir aqui e contrair. Eu vou clicar no espaço não alocado. Eu vou clicar em Partition, New outra vez. Dessa vez eu vou selecionar Logical Partition. Tá? E em File System eu escolho Linux Swap. Beleza? Clico em Adicionar. Agora eu vou clicar nesse botãozinho aqui, Apply All Operations, ou no menu Edit, Apply All Operations. E clico em Apply. Agora ele vai criar as partições para a gente, do jeito que a gente pediu. Olha lá. Todas as operações completadas com sucesso. Clico em Close. Beleza. Tá? Bom, agora a gente pode fechar o Gparted. Nós já criamos as partições, do jeito que a gente precisava. Eu fecho o Gparted e ele volta para o instalador. Tá? Agora a gente vai criar a partição de swap que a gente criou, que ficou sendo SDA5, e clico em OK. E agora eu seleciono o SDA1, que vai ser a minha partição para instalar o sistema raiz. Também clico em OK. OK. Muito bom. Agora eu vou selecionar o sistema de arquivos para formatar o disco. ext4. OK. Pode ser ext3 ou 2, você que escolhe. Tá? Dou OK. Muito bom. E agora selecionar a partição root, que é onde ele vai colocar o diretório /home. Aqui você tem a opção de colocar o /home em outra partição, se você tiver criado mais de uma naquele passo anterior do Gparted. Como nós só criamos uma, então seleciono o root e OK. Então essa etapa do particionamento também já foi. E agora vamos criar os usuários. Tá? Vamos preencher as credenciais dos usuários. Root e usuário comum. Então, senha para o root. Crio uma senha. E repita a senha na sequência. Ótimo. Nome real do novo usuário, Fábio dos Reis. Meu nome de usuário vai ser Fábio. E a senha para o novo usuário. Aqui uma coisa interessante, a senha desse usuário tem que ser diferente da senha do root, tá? Senão o instalador não vai deixar você prosseguir. Então eu vou colocar uma senha diferente. Beleza. E o hostname do meu computador, eu vou chamar essa máquina de Spark mesmo. Tá? Beleza. OK. Agora eu vou selecionar o local de instalação do Groove. Eu vou mandar o Groove ser instalado aqui no SDA, tá? No registro mestre de inicialização do disco, MBR. OK. Agora a gente vai ajustar o relógio do sistema. Clicamos em Yes para ajustar o relógio do sistema. Se você clicar em No, ele vai ser configurado para UTC. Tá? Então vamos clicar em Yes. E aí você seleciona o seu local aí na tela. Eu estou em América, São Paulo. Então, procurando São Paulo na lista. Tá aqui. Agora eu vou ajustar meu time zone. Clico em OK. Beleza, agora a gente verifica se as informações estão corretas. O novo usuário Fábio será criado num disco SDA1 formatado ext4 e o Groove será instalado no MBR do SDA. Tudo beleza. Quer continuar? Yes. Então agora ele faz as formatações, termina de criar as partições, copia os arquivos e vai realizar a instalação. Veja que já apareceu aqui. Copying the files to the target system. Copiando os arquivos para o sistema-alvo. Por favor, aguarde. Tá? Vai demorar um pouquinho. Mas o interessante é que se você olhar aqui do lado, tá, nesse painelzinho,
você vai ver os processos que estão rolando no momento enquanto ocorre a instalação. Perceba que durante a cópia dos arquivos, a gente tem o rsync trabalhando aqui bastante. Tá? 9, 14%, 33% de CPU, então ele está copiando um monte de arquivos. Essa operação pode demorar alguns minutos, então eu vou pausar um pouco o vídeo e assim que terminar eu volto para a gente finalizar a instalação do Spark Linux. Beleza, pessoal. A instalação do Spark Linux finalizou. Agora ele pergunta se eu quero reiniciar o sistema e utilizá-lo. Então, yes, vou reiniciar. E agora a gente aguarda um pouquinho. Beleza, reiniciamos o sistema. Tá? Temos agora aqui o Spark Linux instalado. Veja que curiosamente ele vem como Debian GNU Linux aqui, né? Não vem escrito Spark Linux. Então eu vou selecionar esse primeiro cara e vou pressionar Enter. Legal. Temos aqui agora a nossa telinha de logon, nosso gerenciador de sessão. Vou colocar a minha senha. Agora deixa eu lembrar a senha que eu usei porque é diferente da do root. Isso, setei a senha. Muito bem. Beleza. Carregou então o Spark Linux e agora você tem ele instalado no seu computador. Tá? Então, aqui do lado direito a gente tem esse painelzinho do Conk, né, que traz informações em tempo real aqui do nosso sistema, os processos em uso, CPU, memória, espaço de swap ocupado, tem o calendário, uso da rede, uso do disco, tá? Há quanto tempo ele está rodando, já 1 minuto e meio, kernel 3.11, o kernel que ele está usando, né, e o host, o nome da máquina que eu dei, Spark. Aqui na parte de baixo nós temos atalhos para várias aplicações. Temos aqui o gerenciador de arquivos, o PCMan-FM, o IceWizard, nosso navegador, e uma série de outros aplicativos, XChat, tem o VLC, o GIMP, né, programa de manipulação de imagens, LibreOffice, tá? O gestor de pacotes Synaptic e assim por diante. Tá? Então, se eu abrir, por exemplo, o gestor de pacotes Synaptic, a gente coloca a senha do root, beleza? E agora a gente tem acesso ao Synaptic Package Manager para você instalar ou remover aplicativos. Tá? Você pode procurar aplicativos aqui dentro. Tá? Tem uma série de aplicativos, esses aqui já estão todos instalados nesses pacotes. Tá? Por exemplo, se eu quero instalar o Python, a gente manda procurar, ele encontra tudo relativo a Python. Tá? Python Cairo, gconf, o Python 2.7, tá aí. Tá? Botão direito, e aí você pode marcar para instalação, reinstalação, upgrade, remoção completa. Isso aqui já está instalado, né? Então, a gente não precisa fazer nada disso. Bom, basicamente você procura o software que você quer, tá? Você pode ver todos os que estão instalados, os obsoletos, os instalados manualmente e todos os pacotes. E aí você, botão direito, marca para instalação e depois vem aqui no botãozinho Apply e faz a instalação em si. Legal? É assim que funciona o Synaptic Package Manager, grosso modo. Vou fechá-lo. Então, a gente já viu uma aplicação, né? Navegador. Vamos abrir o navegador aqui. Beleza, abriu o navegador. Vou entrar no site aqui, bosontreinamentos.com.br. Ver se a internet está rolando direitinho. Conectando, beleza, carregou. Perfeito. Então, o navegador está rodando direitinho também. Bom, legal. Deixa eu fechar o navegador. Aqui em cima nós temos o menu. Vamos lá para a parte superior então, menu. Clicando no menu você tem acesso às categorias de softwares que estão instalados no nosso computador. Temos muito software aqui, né? Temos em acessórios uma série de softwares, calculadora por exemplo, ferramentas de sistema, temos um monte delas, tá? Configurações do teclado no console, uso do disco, alteração de senha, instalador de pacotes, tem muita ferramenta aqui para você explorar. Tá? E tem os sistemas de backup do Spark também que são bastante interessantes. Temos gráficos, o LibreOffice Draw, o sistema para digitalização, tá? O GIMP e assim por diante. Para a internet a gente tem aqui já o Dropbox, o IceWeasel que a gente acabou de olhar, o cliente de Torrent Transmission, o GFTP e assim por diante. Jogos tem alguns, aqueles joguinhos clássicos, básicos do Linux, né? Tetris, etc.
Em outras a gente tem uma quantidade grande de software, tá? Audacity, Conky, GNOME Awesome Mixer, Partition Editor, né, o Gparted. E aí, se a gente for descendo aqui, deixar descendo devagarzinho, olha a quantidade de software que tem disponível aqui para esse cara. Bastante coisa. É muito software, muito legal. Creio que você vai encontrar o que você precisa para trabalhar procurando aqui dentro. Tá? Temos também a categoria produtividade, com LibreOffice. Tá? Som e vídeo, temos aqui alguns aplicativos. E as configurações do sistema, que você vai encontrar em preferências. Tá? Definições da sessão, do monitor, gerenciador de discos, gestor de Bluetooth, se você tiver um Bluetooth aí na sua máquina. As preferências da área de trabalho, proteção de ecrã, proteção de tela, tá? Você pode ajustar. Softwares e atualizações, e assim por diante. Teclado e rato, de escrever com português de Portugal aqui, né? Então temos aqui uma série de softwares de configuração, tá? Temos também o Run, que você pode clicar e digitar um comando para ser executado, tá? Cancelar, e o Logout para você sair do sistema. Tá? Aqui em cima, lá do lado direito, nós temos aqui Ethernet Network Connection, tá? Nós temos gerenciamento de pacotes, temos aqui esse carinha que é o gerenciador do Clipboard, da área de transferência, e aí controle de volume, calendário, travar a tela, esse tipo de coisinha, e o último botãozinho, terminar a sessão, que é o equivalente a esse logout aqui. Beleza? Bom, tem bastante coisa para explorar no Spark Linux. Tá? A gente não pode ficar olhando software por software tudo que está dentro da distribuição. O intuito foi mais de ensinar você a instalar a distribuição corretamente. Agora você pode explorar à vontade os softwares aqui no Spark Linux. Beleza? Então, só para terminar, eu vou clicar aqui em menu, acessórios, root terminal. Vou colocar a minha senha de root. E aqui você tem acesso ao terminal que você sabe pode ser utilizado para fazer qualquer tarefa aqui dentro do seu Linux. Nesse terminal aqui você pode utilizar o bom e velho apt-get, tá? Para fazer a instalação de softwares, fazer atualização de repositórios, etc. Porque lembre-se, o Spark Linux ele é baseado no Debian. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado, tá, dessa distribuição Linux. Espero que você teste a distribuição. Veremos mais distribuições Linux em breve. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar aquele nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.